Maca peruana. Que legal, eu não tenho um vídeo sobre maca peruana, pois agora já está feito. Então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois nós vamos falar aqui tudo sobre maca peruana. O que acontece é que nós temos alguns benefícios com ela. Eu mesmo utilizo maca peruana, gosto bastante do suplemento, tá? Faço a utilização da Oficial Pharma. Não tem o cupom, não tenta digitar Leandro, nada lá, não vai dar certo, tá? Só estou falando a que eu uso e é uma marca que eu gosto e confio. Mas desde que o produto seja de qualidade, pode ser de qualquer marca. Se quiser, a minha indicação é a Oficial Pharma. E é um suplemento muito bacana porque ajuda em algumas coisas, mas claro, a propaganda tende a ser infiel à realidade que realmente importa. Então vamos discutir no vídeo de hoje o que é baboseira, o que funciona, para que serve, dosagem, porque o pessoal erra muito na dosagem da maca peruana e fala, eu tomei e não vi diferença nenhuma. Pessoal, maca peruana é complicado, porque o pessoal tende a encapsular e aí você perde o parâmetro de uma boa dosagem. Então vamos lá, vamos falar sobre a maca. Bom, a maca peruana, na verdade, ela é um alimento, para ser mais exato, um tubérculo, assim como a cenoura ou a beterraba, mas ela parece mais, na verdade, o rabanete. A maca peruana, diferentemente do Tribulus, tem uma comprovação de que aumenta testosterona e fertilidade. Calma, o Tribulus terrestre tem comprovações em animais. Em seres humanos é muito questionável e tal. O que você observa na prática, Leandrão? O Tribulus aumenta a testosterona em quem tem testosterona baixa. Já a maca aumenta a testosterona em quem tem testosterona baixa ou normal. Obviamente quem tem baixa vai experimentar um aumento muito maior do que quem já tem normal. Esse aumento de testosterona, ele é relevante para a estética? Eu vou ganhar alguns centímetros de braço? Eu vou evoluir mais rápido? Eu vou queimar mais gordura? Não, pessoal, normalmente não. Você está falando aí de um aumento de, às vezes, 50 nanogramas decilitro para homem, tá? Para mulher seria fantástico. Para mulher vai acontecer ali 10 nanogramas decilitro, 5. São aumentos pequenininhos, mas que realmente, dependendo do grau que você está, do que você está buscando, esse aumento é bacana. Agora, dizer que você vai definir por causa disso, então não vai acontecer, tá? Você evoluiu porque você fez dieta e treino certinho, parabéns, dê mérito para isso, inclusive, não desmereça o seu esforço em troca de uma planta, tá? Mas no caso da maca, falar de melhorar a fertilidade, aí nós já vamos num nível mais interessante, porque ela tem o poder de estimular o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então nós temos dois hormônios sinalizadores que são aqui correlacionados, que é o LH e o FSH, hormônio luteizante e hormônio folículo estimulante. O LH tende a estimular mais a testosterona e o folículo estimulante mais a parte da fertilidade, espermatogênese, parte ovulatória. E a maca se mostrou muito legal nisso. Então, para quem está querendo engravidar, para quem está querendo ter um processo reprodutório mais acentuado, é bacana. Inclusive, nem sei porque fiz isso. Relevem, por favor. Só cliquem no gostei e se inscrevam no canal. Agora, isso quer dizer que vai resolver o meu problema de infertilidade? Novamente, como eu sempre digo, pessoal, os fitoterápicos, eles vão até certo ponto. Pegou uma mulher que tomou anticoncepcional há muito tempo, começa a usar a maca peruana, ela tende a acelerar o processo do seu eixo? Tende. Ela tende a ficar fértil mais rápido? Sim. Peguei uma pessoa que não tem fertilidade, não consegue engravidar, vou melhorar ela me entupindo de maca? Não. O que é indiscutível, aumento da libido com a maca peruana. Então, qualquer pessoa que utilizou uma dosagem bacana, que tem um mínimo de percepção, vai perceber um aumento de libido. Leandrão, e aquele lance que ela diminui a quantidade de glicose que o organismo absorve e isso combate o diabetes? Não, pessoal. Se a gente vai pensar nessa linha, você vai pensar muito mais num vanádio, você tem uma quantidade bacana de picolinato de cromo para que a sua insulina funcione bem dentro do seu organismo. Você vai pensar em utilizar um vinagre de maçã, uma canela. Então nós temos outras coisas que viriam na frente, pensando em soluções naturais. Lógico que não dá para comparar com uma metformina, nada do que eu coloquei aqui. Agora, dizer que ela vai fazer isso de forma relevante, não. Isso são efeitos que a gente chama de secundários ou terciários, ou centenários, né? Que é aquele efeito assim, você toma esperando uma coisa. Se acontecer as outras, tá, tudo bem. Mas você não fica esperando muito não. Você tem um problema disso, você não vai utilizar maca. Você vai buscar o que é mais inteligente para aquela especificidade de necessidade sua. Logo, dizer que ela ajuda a emagrecer também é besteira, porque ela não tem essa ação relevante no carboidrato. O aumento de testosterona não é grande a ponto de ter um impacto estético considerável pelo valor de investimento. Então, efeitos anabólicos, efeitos de emagrecimento não irão acontecer
de forma que você perceba e dê valor a isso. Pensando em emagrecimento, é sempre melhor um termogênico, né? Lembra sempre que tiver uma dúvida, lendo Twin Mais Tema, tem vídeo sobre termogênicos aqui no canal. Pode diminuir os sintomas da menopausa? Sim, isso aqui faz mais sentido, tá? Porque justamente melhora a testosterona, então você tem uma melhora do quadro da menopausa e da andropausa. Só que aí que tá. Nós temos quadros de diversos tipos. Por exemplo, nós podemos falar aqui de uma testosterona, vamos voltar para o homem então, de 200 a 800 nanogramas por decilitro, é o que os laboratórios na média aferem e colocam como um resultado bacana. Mas aí, se um cara tiver 50 nanogramas decilitro, ele não vai melhorar isso com maca. Provavelmente ele vai precisar de um cipionato de testosterona, talvez de um Proviron, né, uma medicação mesmo. Ou se as gônadas forem avaliadas como estimuláveis, de repente um clomifeno. Agora, a maca fica deixando a desejar. Agora, vou pegar uma pessoa que está com 250 de texto e quer subir um pouquinho para pelo menos ter um mínimo de dignidade, quer optar pelo mais natural possível, coloca a maca, coloca outras substâncias juntas e aí você tem uma melhora. Aí tudo bem. Melhora o humor, tá? Bom, testosterona baixa realmente deixa a gente de mau humor. Na questão do humor, quando você fala de aumentar 50 nanogramas decilitro, que parece pouco, mas isso já parece melhorar muito levemente o humor, tá? Mas então podemos considerar mais ou menos, só que é o seguinte, você que já tem a testo normal, subir de 400 para 450, não vai melhorar muita coisa. Melhorar a imunidade também não vai acontecer com a maca peruana, tá? Combater o câncer, bom, é extremamente amplo isso, pessoal, muito questionável. Aí de novo cai naquele negócio do exame que eu te falei. O cara tinha 150 de testo, foi para 220. Ele saiu da testosterona muito baixa. A gente sabe que testosterona baixa está ligada a problemas prostáticos. Então vai contra o câncer. É muito exagerado, pessoal, é muito forçado. Não vamos fazer esse tipo de garantia aqui. Vamos garantir o que realmente é impactante. Aumento sutil de testo, aumento de fertilidade e melhora da libido. Sendo assim, qual que é a dosagem bacana para isso? Mais ou menos aí de 3 a 10 gramas por dia. Algumas pessoas vão usar maca e usam assim, num manipuladinho que de repente ele leu na internet. 300 miligramas de maca. Pessoal, isso não vai fazer nada. Isso não vai dar diferença nenhuma. 500 miligramas, 1 grama, 2, começa a dar cara ali, mas teria que ser ideal de 3 gramas para cima, tá? E não se assustem com a dosagem. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, 1 grama de 8 em 8 horas, fica legal. Eu utilizo, tá? 3 gramas dia, que vão dar 6 cápsulas de 500 miligramas, eu utilizo da Oficial Pharma, como eu disse. E aí você pode dizer assim, Leandro, por que você não pega em pó, por exemplo, da Growth Suplementos, que é bacana? Porque o gosto é um pouquinho ruim. Tá? Eu não suporto o gosto da maca. Normalmente não tem muita frescura, mas é bem forte. Então, como eu não suporto, eu prefiro encapsulado. Mas encapsulado, em pó, de outras marcas, enfim, desde que seja de qualidade, veja aí o que fica bom para você. De qualquer forma, a maca peruana não costuma ser caro, costuma ter um preço bastante acessível, então é bem interessante. Agora, você pode ter ficado muito curioso com esse aumento de libido. Se você procura um aumento de libido, um aumento de testo sutil, somado agora num estado de relaxamento, diminuindo um pouco da ansiedade, até ajudando a dormir, nós podemos falar da ashwagandha. A ashwagandha também é outra plantinha que eu também utilizo, que eu acho sensacional, e eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, tudo sobre a ashwagandha.